tudo bem? Com um pouco de experiência que tenho ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada, quero lhe dar algumas dicas sobre finanças pessoais. E começo lhe fazendo uma pergunta. Você sabia que o seu dinheiro não é seu? Ou melhor, que o nosso dinheiro não é nosso? Mas é verdade. Nosso dinheiro não é nosso. Tudo que nós temos é de Deus. Nós somos apenas administradores do Senhor. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus usou o profeta Ageu para falar à nação de Israel, que iria abalar as nações e faria com que estas nações levassem coisas preciosas para a nação de Israel. Tudo é de Deus. Tudo. Deus tem o controle de tudo. Ele nos abençoa para que nós possamos abençoar os outros. Nós somos apenas administradores de Deus aqui na terra. Nós somos mordomos do Senhor, mordomos dele. E nós precisamos fazer tudo com a maior excelência, com a maior fidelidade. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos que ser responsáveis, fazer sem negligência. Tudo, o trabalho, nosso trabalho secular, nossa família, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nosso serviço prestado ao reino de Deus, tudo isso deve ser feito com amor, com zelo, com carinho, porque um dia nós sabemos que Deus vai cobrar de nós tudo isso que Ele colocou nas nossas mãos. E também algo que nos chama a atenção, que nós sabemos que é certo, que nós não devemos ter apego ao dinheiro, ter amor ao dinheiro e a nada nesse mundo. Porque nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira e que um dia tudo isso vai acabar. E nós não vamos levar nada daqui. A palavra de Deus diz em Lucas 16, 13, assim: Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não podemos amar mais o dinheiro do que Deus. Porque se a gente colocar nossa confiança toda no dinheiro, nós sabemos que o dinheiro é muito bom. Ele é ótimo, resolve muitos problemas na nossa vida. Mas nós sabemos também que ele é ruim. Ele leva para o mal, ele causa a morte, e nos afasta de Deus. Então nós temos que saber usar o dinheiro, saber administrar o dinheiro, para que nós possamos ser verdadeiros mordomos e administradores do Senhor. Nesta vida, irmãos, nós não vamos... O que nós temos aqui é para cuidarmos aqui, porque aqui vai ficar tudo. Aqui no livro de Eclesiastes 5,15 também nos diz: Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, também diz: Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, tudo que Deus entrega nas nossas mãos aqui, nós temos que cuidar aqui, administrar aqui. E Deus vai nos cobrar, com certeza. Aqui mesmo, Deus vai nos cobrar. Porque muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus. E às vezes, irmãos, na nossa vida financeira, acontecem certas coisas que nós acabamos colocando a culpa no devorador. Mas não é. A verdade é que nós não estamos sabendo administrar aquilo que nós recebemos. Por exemplo, uma pessoa que recebe R$1.000 como salário, ela pode gastar 1.500? Não, não pode. Nós temos que aprender que se nós ganhamos um valor, nós temos que gastar menos que aquele valor. Para a gente não ficar apertada depois. E sempre deixar sobrar um pouquinho para um caso de emergência, não é verdade? Tem pessoas, irmãos, que chegam a se suicidarem. Nós já sabemos de casos, pessoas que chegaram a se suicidar por causa de dívidas, né? Outras que matam outras pessoas porque a pessoa estava devendo, não pagou, né? E nós, como cristãos, como mulheres cristãs,
Nós temos que dar exemplo, temos que ser espelho. Nós somos a luz do mundo, nós somos sal da terra. Jesus disse isso. E nós temos que aprender a praticar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é bem clara quando fala sobre fidelidade, honestidade. E nós sabemos que no nosso meio existem pessoas desonestas, né? E, inclusive, fora, né? Pessoas que não são evangélicas e que são totalmente diferentes. São pessoas honestas, fiéis, né? Pessoas responsáveis com aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Então, vai de pessoa para pessoa. Eu creio que, talvez pela criação da pessoa, pelo caráter da pessoa, a pessoa já cresce, né? Ali naquela vida de obediência, de honestidade, pagando o que deve, sempre, porque é terrível. Se você está endividado e quando você vai dormir, colocar sua cabeça no travesseiro, você não tem sossego, o sono não vem, porque você está preocupado com o dia de amanhã, com o cobrador que pode bater na sua porta, com o telefone que pode tocar te cobrando. É muito ruim. Eu sei que tem pessoas que não ligam para isso. Mas nós, cristãos, verdadeiros cristãos, nós precisamos nos importar sim, porque nós temos que ser diferentes. Amém? E eu quero lhe dar algumas dicas de como se livrar das dívidas. Primeiro, ore, peça ajuda e direção ao Senhor em sua jornada, rumo ao dia, sem dívida. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, nos conta a história da viúva que pediu ajuda ao profeta Eliseu, a viúva do azeite. Você já leu? Se não leu, leia, porque é uma passagem bíblica muito bonita, muito interessante, de uma viúva que o marido morreu e ela ficou endividada e os credores queriam levar os filhos dela para serem escravos. E ela imediatamente apelou para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, na direção de Deus, orientou aquela viúva sobre o azeite, o pouquinho que ela tinha na botija, e ali foi multiplicando. Ela conseguiu pagar sua dívida, ela conseguiu sair daquela situação e, pelo que nós entendemos da história, ela ainda ficou com muito, né, para sobreviver por algum tempo. Leia lá que você vai gostar dessa história, se você ainda não leu, claro. Em segundo lugar, nós precisamos estabelecer um orçamento, um plano para se gastar dinheiro. Coloque as despesas e receitas, pois isso lhe ajudará a planejar o futuro. Quando planejamos o destino do nosso dinheiro, podemos fazê-lo render mais. Nós precisamos ter, se você tem acesso à internet, sabe mexer, na internet nós temos vários modelos de orçamentos. Se você não sabe, mas você tem uma agenda, escreva na sua agenda, de um lado as despesas, do outro lado as receitas, tudo aquilo que você gasta, ou gastou, ou está devendo, tudo aquilo que você tem para receber. E vai organizando. Se você começa um mês, você coloca ali o seu salário, né, sua receita de um lado, do outro lado você vai colocando aquilo que você está gastando até um certo limite, a menos do que você ganha, para você não se endividar. Amém? Em terceiro lugar, aliste o total dos seus bens, tudo o que possui, para o caso de precisar vender algo para saldar uma dívida. Ou seja, talvez uma dívida muito grande, né? Não uma dívida tão pequena que a gente possa resolver mais rápido, mas tem dívidas muito grandes que a pessoa deixa virar uma bola de neve e depois ela vai precisar vender até um bem, um carro, por exemplo, para saldar essa dívida. E aqui fala para alistar, então nós precisamos ter aquele controle de termos em mãos aquilo que um dia a gente possa dispor para saldar nossas dívidas. Em quarto, aliste seus compromissos, tudo o que deve, para se ter uma ideia exata daquilo que deve, inclusive os juros que estão sendo cobrados. Liquidação das dívidas pequenas, ou seja, pagar primeiro as menores e depois as dívidas de juros mais altos. Então comece a pagar as dívidas pequenas. Comece a pagar aquelas dívidas do dia a dia, água, luz, telefone, e vai levando ali devagarinho, né, até chegar nas dívidas maiores.
Em quinto lugar, não acumule dívida nova, ou seja, pague à vista com dinheiro, cheque ou cartão de débito no momento da compra. Quer dizer, o cartão de crédito é um perigo enorme. Nós podemos ter o cartão de crédito, mas nós temos que saber usá-lo. O cartão de crédito ele é muito bom. Ele nos vale mesmo na hora da aflição, na hora que nós estamos necessitando muito, mas nós temos que saber usar. E temos que saber pagar também, porque pagar o mínimo do cartão é um perigo. Nós sabemos que os juros são muito altos, e as financeiras, as operadoras de cartão de crédito, elas ganham em cima disso, em cima dos juros, porque elas lhe oferecem um valor mínimo, vem na sua fatura um valor mínimo, e você olha ali aquele valor e fala, poxa, vou pagar isso aqui, né, que vai sobrar um pouquinho mais para mim, mas você não sabe que por trás disso tem um juro enorme, e que depois você não vai dar conta de pagar. E pode virar uma bola de neve tremenda. Então não faça isso. Não pague o valor mínimo do seu cartão. Procure gastar aquilo que você consegue pagar e pague o valor total. Amém? O sexto conselho: seja satisfeito com o que você tem. Considere estes 3 fatores. Quanto mais televisão você assiste, mais você gasta. Você já observou as propagandas na televisão? Como enche os nossos olhos? É incrível como a televisão influencia as pessoas. Com propagandas, você olha algo que às vezes você até tem em casa, mas quando você vê ali na televisão, parece que é diferente, é mais bonito, é mais gostoso. E te induz a gastar, a comprar. E quanto mais você olha revistas e catálogos, mais você gasta. Às vezes, nós temos já um kit, suponhamos, né? Um kit de maquiagem completo. Mas aí a gente vê um catálogo, uma revista que tem um outro kit de maquiagem mais bonito. E aí, às vezes, sem necessidade, nós acabamos comprando. Quando a gente pode, quando nós temos condições, o nosso salário é um salário bom, nós não estamos endividadas. Aqui, irmãs, é só para quem está endividado, né? Se não está endividado, ótimo. Tem um kit? Compre mais um, lógico. Mas se está endividado, evite de olhar, evite de andar perto das lojas. Aqui fala, quanto mais for as lojas, mais você gasta. Então, evite passar perto de lojas de roupas, não é? Calçados, que chamam muita atenção de nós mulheres. Então, evite passar perto dessas lojas. E aqui eu digo para você, não desista. Lembre-se que sair das dívidas é um trabalho bem difícil, mas você consegue. Se você seguir todas as regrinhas, colocar tudo no papel, você precisa ser... nós, mulheres, precisamos ser organizadas com as nossas coisas, com tudo. Nós precisamos ter sempre uma agenda para anotar tudo, gastos, tudo que nossas despesas, nossas receitas, e assim Deus vai trabalhando em nós. É Deus que vai trabalhando em nós. Que Deus, irmãos, Ele abomina pessoas desorganizadas. E Ele deixa, né? Se Ele vê que nós estamos gastando além, Ele vai permitir que isso aconteça. E depois, não adianta falar, foi o devorador. O devorador está entrando na minha vida. Não, irmãos. Não é não. Somos nós que não sabemos administrar. Nós precisamos aprender a administrar tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Amém? Então, essas são pequenas dicas que eu deixo para você. Organize-se mais. Se você está endividada, procure se organizar, quitar aquilo que você deve para depois você comprar mais. Porque depois que você quitar, você vai ficar livre para poder comprar, sem ficar com dor de cabeça, dormir tranquila, né? Sem pensar que amanhã você vai receber vários telefonemas, cobrador na sua porta. Então, evite que isso aconteça. Isto também são exemplos que nós, mulheres, precisamos dar. Nós precisamos passar esse exemplo para outras mulheres. E eu deixo essas dicas
para você, né? Leia a palavra de Deus. O livro de Provérbios, ele é maravilhoso, cheio de dicas, conselhos. Leia lá que você vai se maravilhar com tudo que está escrito. Amém? Eu espero ter ajudado de alguma forma a você que se encontra nessa situação. Coloque em prática essas ideias que eu deixei aqui e fique tranquila, né? Que tudo vai ser resolvido. Basta que você se organize. Amém? É só isso. Deus te abençoe e fuja das dívidas. Amém?